Ele era um guerreiro, um homem forjado pela guerra, moldado pela disciplina e endurecido pelo sangue derramado. Mas diante dela, ele era apenas um homem que a desejava, que ansiava por ela como um homem perdido no deserto anseia pela primeira gota d'água. Cada olhar, cada toque, cada instante entre eles era um incêndio prestes a consumir tudo. Mas naquela noite, tudo mudaria. Antes de continuarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui cada história é intensa, cheia de paixão, reviravoltas e momentos inesquecíveis que vão te prender até o final. Agora, respire fundo, porque esta noite, Louise Beaufort tomará sua esposa nos braços e nada jamais será como antes. A última luz do crepúsculo dourava as pedras de Saint-Michel quando Sophie entrou nos aposentos. O quarto estava quente, iluminado pela luz tremulante das velas. Mas o calor que queimava em seu peito não vinha das chamas. Ele vinha do homem que a esperava ali. Louise estava à janela, os ombros largos cobertos pela camisa de linho aberta no peito, revelando a pele marcada pelas cicatrizes da guerra. Mas os olhos escuros não carregavam frieza. Não naquela noite. Ele se virou devagar, o olhar preso ao dela. Algo dentro dele já sabia que Sophie tinha algo a dizer. O que houve? A voz grave preencheu o espaço entre eles. Sophie umedeceu os lábios, sentindo um arrepio percorrer sua pele. Era um segredo grande demais para guardar. Eu estou esperando um filho. A respiração dele parou. O guerreiro que já enfrentara a morte, que conhecia o peso da espada e do sangue, agora estava indefeso diante da mulher à sua frente. Um filho. O silêncio se arrastou por um segundo eterno, até que Louise cruzou o espaço entre eles e segurou Sophie nos braços, como se temesse que ela desaparecesse. Seu rosto mergulhou nos cabelos dourados dela, e Sophie sentiu a respiração quente contra sua pele. Meu amor, ele sussurrou a voz carregada de emoção, e então ele a beijou. Não foi um beijo apressado, nem faminto. Foi um beijo lento, reverente, como se ele estivesse selando uma promessa entre seus lábios. As mãos dele deslizaram pela cintura de Sophie, puxando-a para mais perto, sentindo cada curva do corpo dela contra o seu. O beijo aprofundou-se, um misto de ternura e desejo. Como se Louis quisesse gravar sua presença na pele dela, como se quisesse se perder nela antes mesmo de partir. Eu preciso de você. Ele murmurou contra os lábios dela, os olhos escuros ardendo em um desejo impossível de conter. Sophie sentiu as mãos firmes deslizarem pelas costas dela, desfazendo os laços do vestido com habilidade. O tecido deslizou suavemente por seus ombros, caindo ao chão em um sussurro. Louis recuou apenas o suficiente para olhá-la, e o olhar que ele lançou sobre ela era tão intenso que Sophie sentiu a pele incendiar. Você é linda, ele disse baixinho, os dedos deslizando sobre a pele exposta dela, traçando um caminho de fogo enquanto descia os lábios pelo pescoço dela, pela curva delicada de seu ombro. Sophie arquejou, os dedos se agarrando ao tecido da camisa dele. Mas Louis queria que ela sentisse cada toque, cada beijo, cada instante daquele momento. Ele a pegou nos braços, deitando-a com cuidado sobre a cama. A luz das velas lançava sombras douradas sobre os lençóis, sobre a pele dela. Louis se livrou da própria roupa com uma paciência cruel. Ele queria vê-la, senti-la, devorá-la com o olhar. Então, quando finalmente se deitou sobre ela, seus corpos se tocaram pele contra pele, um calor intenso explodindo entre os dois. Os lábios dele encontraram os dela novamente. Um beijo que começou suave, provocador, até se transformar em algo mais profundo, mais intenso. Sophie gemeu baixinho quando Louis explorou cada centímetro de seu corpo, seus lábios traçando um caminho pelo pescoço, pelos ombros, descendo pelo ventre que agora carregava a prova do amor deles. Você é minha, ele murmurou contra sua pele antes de arrastar a boca quente pelo corpo dela, arrancando dela cada suspiro, cada tremor de antecipação. Ele a tomou devagar, profundamente, fazendo-a sentir cada centímetro dele, cada onda de prazer que se espalhava como fogo por suas veias. Sophie se entregou completamente. Seus corpos se moviam juntos em um ritmo que não precisava de palavras.
Era mais do que desejo. Era amor. Era devoção. Louis inclinou-se sobre ela, os olhos cravados nos dela. Ele queria ver cada reação, queria sentir cada emoção que passava por Sophie naquele instante. Olhe para mim. Ele sussurrou, segurando o rosto dela entre as mãos. Sophie obedeceu, e quando seus olhares se encontraram, tudo se dissolveu. O mundo lá fora desapareceu. Não havia títulos, não havia batalhas, não havia medo. Apenas os dois. Os beijos se tornaram mais intensos, os toques mais ousados, os corpos se encaixando como se tivessem sido feitos um para o outro. E quando o clímax veio, veio como uma tempestade. Ondas de prazer os arrastaram juntos, os corações batendo em descompasso, os gemidos preenchendo o quarto. Louis segurou Sophie contra si, enterrando o rosto no pescoço dela enquanto tentava recuperar o fôlego. Eu te amo, ele murmurou contra a pele dela, e Sophie sorriu deslizando os dedos pelos cabelos dele. Os dois ficaram ali, entrelaçados, os corpos ainda aquecidos pelo desejo, pelo amor, pela promessa silenciosa que pairava no ar. Então, com um beijo suave sobre a testa dela, Louis sussurrou as palavras que ficaram gravadas no coração de Sophie para sempre. Eu voltarei para você, mas do lado de fora do castelo, o destino já traçava um caminho que nem mesmo o conde poderia controlar. E logo, Saint-Michel enfrentaria sua maior batalha. O amor era como o vento. Forte, imprevisível, capaz de devastar ou de elevar ao céu. Sophie sempre soube disso, mas nada poderia prepará-la para o furacão que se aproximava. Saint-Michel era uma fortaleza, mas até as muralhas mais imponentes não podiam impedir o destino de cruzar seus portões. E naquela tarde, ele entrou. Os tambores dos cavalos ecoaram pelos pátios. O brasão real cintilou ao sol, estampado nos mantos de homens enviados pelo rei. E, no momento em que Sophie viu o olhar de Louis escurecer, soube que algo estava prestes a ser arrancado dela. Antes de continuarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui cada história é intensa, cheia de paixão, reviravoltas e momentos inesquecíveis que vão te prender até o final. Agora respire fundo, porque esta noite será a última de Louis e Sophie juntos. O chamado real era irrecusável. O rei exigia a presença de Louis Beaufort em uma missão diplomática e militar. Havia movimentações perigosas nas fronteiras, conflitos que exigiam sua estratégia afiada e sua espada. Ele deveria partir ao amanhecer. O tempo era um inimigo cruel, um ladrão silencioso que roubava cada segundo entre ele e Sophie. Louis não queria ir. Tudo nele gritava para ficar, mas ele era um líder, um protetor, e não podia ignorar seu dever. Sophie ouviu a notícia sem dizer uma palavra. Seu corpo permaneceu imóvel, mas dentro dela, uma tempestade se formava. Ela tocou o ventre ainda liso, onde crescia o fruto do amor dos dois. E pela primeira vez, sentiu medo. Quanto tempo? Sua voz saiu suave, mas carregada de dor. Louis fechou os olhos por um instante, como se a resposta fosse uma lâmina atravessando seu peito. Não sei. Ele se aproximou segurando o rosto dela entre as mãos, os dedos firmes, mas gentis. Eu voltarei para você, para nosso filho. Sophie quis acreditar. Quis desesperadamente agarrar-se àquela promessa, mas a guerra já havia levado muito dele. E o destino, ela sabia, era um jogo cruel. Aquela noite teria que ser deles, e eles a viveriam como se fosse a última. A porta se fechou atrás de Sophie com um clique suave, trancando-os em um mundo onde só existiam os dois. O quarto estava banhado pela luz das velas, o ar carregado com a eletricidade da despedida. Louis a observava, como se quisesse memorizar cada traço dela, cada respiração, cada detalhe que levaria consigo quando a distância os separasse. Sophie não esperou. Ela atravessou o espaço entre eles, segurando a nuca dele e trazendo seus lábios para os dela em um beijo faminto, desesperado. Não havia tempo para hesitação. Não havia espaço para delicadeza. Louis correspondeu, segurando-a pela cintura e pressionando-a contra seu corpo quente e sólido. O beijo era uma batalha travada entre desejo e medo, amor e perda.
Sophie puxou a camisa dele, arrancando-a sem cerimônia. Precisava sentir sua pele. Precisava tê-lo ali, sem barreiras. Louis deslizou as mãos pelo corpo dela, desamarrando o vestido com uma lentidão calculada, os olhos escuros cravados nos dela. Quero lembrar de cada detalhe. Sua voz era um sussurro rouco. O vestido deslizou pelos ombros dela, caindo ao chão, deixando-a exposta diante dele. Louis a devorou com os olhos. Você é minha, ele disse, antes de tomar os lábios dela novamente. Os beijos desceram pelo pescoço, pela curva do ombro, pelo colo trêmulo. Cada toque dele incendiava a pele de Sophie, marcando-a de um jeito que jamais seria apagado. Ele a deitou na cama com uma reverência que a fez estremecer. E então ele a amou, com paixão, com desespero, com a fome de um homem que queria gravar-se nela para sempre. Louis a tomou devagar no começo, como se quisesse prolongar cada segundo, fazê-la sentir cada centímetro dele. Mas logo, a intensidade cresceu. E Sophie se perdeu nele. O ritmo aumentou, os corpos movendo-se juntos, o calor se espalhando por cada fibra de seus seres. Os sussurros viraram gemidos, os toques se tornaram exigentes. Ele segurou os pulsos dela acima da cabeça, seus olhos presos aos dela. Olhe para mim, ele ordenou, sua voz carregada de emoção. E quando ela olhou, Louis soube. Ela era tudo. Seu lar, sua paz, seu destino. E ele voltaria para ela. Ele teria que voltar. O prazer explodiu entre eles como uma tempestade. Intenso, irresistível, avassalador. Louis a segurou firme, os corpos ainda entrelaçados, a respiração entrecortada. E então, ele sussurrou a promessa que ficaria ecoando no coração de Sophie muito depois daquela noite. Nunca esqueça que você é minha, que eu sou seu. Ela o segurou contra si, sentindo a força do corpo dele, o calor de sua pele, o perfume que ficaria impregnado em seus lençóis muito depois que ele partisse. E naquela noite, eles foram um só. O amanhecer chegou rápido demais. A luz fraca do sol invadiu o quarto, pintando tudo de dourado, mas o calor da noite anterior ainda pairava no ar. Louis já estava vestido, a espada presa ao cinturão. Sophie o observava da cama, segurando o lençol contra o peito, tentando gravar aquele momento na memória. Ele se aproximou, segurando a mão dela e colocando algo frio em sua palma. Sophie olhou para o objeto, um medalhão. A insígnia da casa Beaufort estava esculpida em prata, sólida e imponente. Para nosso filho, Louis disse, sua voz embargada. Sophie apertou o medalhão contra o peito, como se pudesse prender Louis ali, impedir que ele fosse. Mas o tempo não esperava por ninguém. Louis se inclinou, beijando-a uma última vez. Eu voltarei. Sophie não respondeu, porque se falasse, choraria. Ela apenas assentiu, os lábios trêmulos, os olhos brilhando com todas as palavras que ficaram presas na garganta. Louis saiu, e a porta fechou-se atrás dele. Do lado de fora, os cavalos relincharam, os soldados gritaram ordens, e então ele partiu. Sophie ficou ali, de pé, segurando o medalhão com força, sentindo o coração esmagado, e rezando para que o destino não o levasse para sempre. O amor é uma chama que resiste ao vento da distância, mas nem mesmo o mais ardente dos sentimentos está a salvo das sombras que espreitam na escuridão. Os meses se arrastavam desde que Louis partira, levando consigo a promessa de um retorno. Mas promessas eram como o tempo, fugazes, incertas. Ele voltaria? Ou o destino, sempre cruel, já havia decidido que Sophie deveria aprender a viver sem ele? As cartas eram seu único consolo. Palavras rabiscadas às pressas, carregadas de saudade, de promessas, de desejo. Mas enquanto ela se agarrava ao papel como se fosse a própria vida, algo sinistro se erguia dentro do castelo. Rumores, sussurros, olhares perigosos. E Sophie logo perceberia que, em Saint-Michel, o maior perigo não vinha do campo de batalha, mas sim daqueles que caminhavam sob seu próprio teto. Antes de continuarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui cada história é intensa, cheia de paixão, reviravoltas
e momentos inesquecíveis que vão te prender até o final. Agora segure firme, porque nem todo amor está a salvo da conspiração. Os dedos delicados de Sophie deslizaram sobre a tinta já seca. O pergaminho carregava a essência dele, o cheiro da cera da vela de seu acampamento, o toque da areia das estradas, o calor do homem que amava. Minha Sophie, meu amor, minha vida. Ela fechou os olhos, sentindo seu coração apertar. Luiz escrevia como se cada palavra fosse um toque, um beijo, um murmúrio contra sua pele. As noites sem você são longas demais. O frio do campo de batalha não pode ser aquecido por nada além do seu corpo junto ao meu. Penso em você todas as noites, e nos meus sonhos toco você como fiz na nossa última noite. Penso na forma como seu corpo se molda ao meu, no gosto da sua pele, nos gemidos que só eu conheço. Quando fecho os olhos, vejo você deitada nos meus lençóis, as velas iluminando cada curva sua, seu olhar me implorando para não parar. E então, acordo. E tudo o que tenho é a solidão da guerra. Sophie sentiu as pernas enfraquecerem e precisou se apoiar na mesa. O fogo em seu ventre reacendia todas as vezes que lia aquelas palavras. Ele estava longe, mas de alguma forma conseguia atingi-la no mais profundo de sua alma. Jure para mim que me esperará, que quando eu voltar, terei você nos meus braços, entregue a mim da forma mais absoluta. Porque, minha doce Sophie, se há algo que me mantém vivo neste inferno, é a certeza de que você é minha. Minha agora. Minha sempre. As lágrimas vieram sem aviso. Sophie apertou a carta contra o peito, sentindo a dor da saudade esmagá-la. Ele estava vivo. Ele ainda a queria. Mas e se o destino tivesse outros planos? A alegria de Sophie por receber as cartas logo foi substituída pela inquietação. Os corredores de Saint-Michel estavam diferentes. Silenciosos demais. Madame Dubois, que antes a tratava com frieza respeitosa, agora parecia observá-la com um olhar de preocupação oculta. Os servos evitavam cruzar seu caminho. Os conselheiros do castelo murmuravam entre si quando achavam que ela não estava por perto. Foi só quando ouviu seu nome nos lábios errados que compreendeu. Eles estavam falando dela, falando e conspirando. Uma tarde, enquanto caminhava pelos jardins, ouviu vozes abafadas atrás da grande parede de Eras. Não deveria estar aqui. O bastardo ainda nem nasceu e já ameaça tudo pelo que trabalhamos. O sangue de Sophie gelou. Raiconde pode não voltar. E se não voltar, ela não pode permanecer. Mas se ele voltar? Um silêncio pesado. Então ele nunca saberá. O ar escapou dos pulmões de Sophie. Seu coração disparou e a mão instintivamente foi ao ventre. Eles estavam falando sobre seu filho. Estavam falando sobre tirá-lo dela. A visão turvou por um instante, mas Sophie respirou fundo. Não podia fraquejar. Luiz estava longe. Ela estava sozinha, mas seu filho não seria tomado. Ela precisava descobrir quem estava por trás da conspiração. E precisava fazer isso rápido. A noite caiu sobre Saint-Michel. As chamas das velas tremulavam, projetando sombras distorcidas nas paredes de pedra. Sophie estava no quarto, sentada à escrivaninha, escrevendo sua resposta para Louis. Cada palavra era uma âncora, uma promessa, uma oração. Foi quando ouviu um ruído na porta. A respiração dela prendeu na garganta. Não havia chamado ninguém. O som veio de novo. Uma leve batida, quase imperceptível. Sophie se levantou devagar, o coração trovejando no peito. A mão deslizou pelo medalhão que Louis deixara para o filho, como se a prata pudesse lhe dar forças. A porta abriu-se sozinha, e então o vento soprou forte, apagando todas as velas de uma só vez. A escuridão engoliu tudo. Sophie deu um passo para trás, o sangue correndo gelado nas veias. Alguém estava ali. Quem está aí? Sua voz saiu mais firme do que esperava. O silêncio respondeu, mas então um movimento sutil na escuridão. Alguém na sombra. A pulsação de Sophie martelava. Os olhos se esforçaram para enxergar no breu. E então, uma voz, baixa, ameaçadora, quase um sussurro. Você não deveria estar aqui.
Sophie sentiu o coração parar, mas quando tentou reagir, o vulto já havia desaparecido. A porta continuava entreaberta, como se nunca tivesse sido aberta, como se tudo tivesse sido apenas um aviso, uma ameaça silenciosa. Ela não dormiu naquela noite, e pela primeira vez, desejou que Louis estivesse ali, não para amá-la, mas para protegê-la, porque agora Saint-Michel não era mais um lar seguro. O perigo se infiltrava pelos corredores, como um sussurro frio no vento, como um veneno invisível dissolvendo-se no ar. Sophie sentia isso em cada olhar furtivo, em cada silêncio carregado de intenções ocultas. E naquela noite, o perigo estava em sua xícara. Mas ela só perceberia quando já fosse tarde demais. Antes de continuarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui cada história é intensa, cheia de paixão, reviravoltas e momentos inesquecíveis que vão te prender até o final. Agora, respire fundo, porque a escuridão já tocou Saint-Michel. A xícara fumegava à sua frente, exalando um aroma doce e familiar. Camomila e mel. Sophie segurou o chá entre as mãos, tentando absorver um pouco do calor. As noites estavam cada vez mais frias, ou talvez fosse a inquietação crescendo dentro dela. Desde aquela visita silenciosa ao seu quarto, ela não tinha mais paz. As cartas de Louis haviam parado de chegar. Nenhuma notícia, nenhuma promessa. Apenas um vazio sufocante. Mas ela não se renderia à solidão. Levantou a xícara até os lábios e tomou um gole. No mesmo instante, algo pareceu errado. O gosto era diferente. Amargo, frio, errado. O ar faltou. Seu corpo enrijeceu. Uma onda de náusea subiu até sua garganta. Ela tentou respirar, mas tudo girou ao seu redor. Madame Dubois. Sua voz saiu fraca. A governanta ergueu os olhos, franzindo o senho. Sophie tentou se levantar, mas seus joelhos cederam. As sombras ao seu redor se tornaram maiores, distorcidas. A visão começou a se apagar. A última coisa que ouviu foi o grito abafado de Madame Dubois. E então, o silêncio. Sophie despertou em meio ao escuro. A pele estava fria, o corpo trêmulo, o coração disparado. A lareira queimava ao longe, mas ela sentia frio. O rosto severo de Madame Dubois surgiu em sua visão, mas havia algo diferente nos olhos dela. Algo sombrio, algo urgente. Você teve sorte. O que colocaram no seu chá não foi forte o suficiente, mas poderia ter sido. A respiração de Sophie vacilou. Foi intencional. Quem? Sua voz saiu rouca, arranhada. Madame Dubois apertou os lábios. Ainda não sabemos. Mas sabemos de uma coisa. Seus olhos perfuraram os de Sophie. Não podemos confiar em ninguém. O medo apertou o peito de Sophie. Ela instintivamente levou a mão ao ventre. O bebê estava bem? Madame Dubois hesitou. Ele está forte. Mas você precisa ser ainda mais. Sophie sentiu a verdade cortá-la por dentro. Se quisessem separá-la de seu filho, teriam que passar por cima dela. Com um esforço tremendo, segurou o medalhão de Louis. Era tudo o que tinha dele agora. E naquela noite, enquanto a febre queimava seu corpo e a dúvida corroía sua alma, ela fez uma promessa silenciosa. Eu vou resistir. Vou proteger meu filho. Não importa o que aconteça. Os dias passaram, e com eles, o silêncio se tornou um inimigo implacável. O veneno não a levou, mas roubou algo precioso. Suas forças, sua confiança, sua paz. Ela não bebia mais nada que não fosse servido por Madame Dubois. Não comia sem antes sentir o cheiro de cada ingrediente. Seu mundo se tornou um campo de batalha invisível. Mas o pior de tudo foi o vazio deixado por Louis. As cartas nunca mais chegaram. A cada dia, ela escrevia mais. 1, 2, 10. Cartas cheias de súplicas, de medo, de amor. Louis, estou com medo. Alguém quer nos afastar. Volte para mim. Volte para nosso filho. Mas o tempo passava. O silêncio se prolongava. E nenhuma resposta vinha. Sophie começou a duvidar. Será que ele ainda estava vivo? Ou será que o destino o afastou dela para sempre?
As noites se tornaram insuportáveis. Toda noite, ela se agarrava ao medalhão, como se pudesse trazer Louis de volta. Toda noite, sussurrava seu nome antes de dormir, como se isso pudesse impedir que ele desaparecesse de vez. Toda noite, lutava contra o medo de que estivesse realmente sozinha. A tempestade rugia lá fora, açoitando as muralhas de Saint-Michel. O vento uivava e os trovões iluminavam o céu negro. Sophie sentou-se na cama, abraçando os joelhos. O bebê se movia dentro dela. Uma faísca de esperança. Uma lembrança de que Louis ainda estava ali, através do filho que crescia em seu ventre. Ela fechou os olhos e segurou o medalhão. "Você prometeu voltar para mim", sussurrou. Mas apenas o vento respondeu. A tempestade aumentou. O castelo gemeu sob sua força. E Sophie sentiu. Algo estava errado. Um arrepio percorreu sua espinha. O ar dentro do quarto parecia mais pesado. E então, ouviu. Um ruído. Pequeno. Quase imperceptível. Na porta. Seu coração disparou. Ela prendeu a respiração. Os olhos se fixaram na maçaneta. Ela se moveu. O medo travou sua garganta. Alguém estava ali. Um vulto passou pela fresta da porta. Uma sombra no escuro. O coração dela parou. Era um aviso. Eles não tinham desistido. Mas o medo transformou-se em algo diferente. Raiva. Eles queriam seu bebê. Teriam que passar por cima dela primeiro. A dor pode ser um veneno mais cruel do que qualquer lâmina. Ela se infiltra na pele. Despedaça os ossos. Devora a alma. Sophie sempre soube que o destino podia ser cruel, mas nunca imaginou que ele arrancaria dela o único homem que amou. Quando o mensageiro cruzou os portões de Saint-Michel, o mundo de Sophie começou a ruir, e quando a verdade foi dita em voz alta, seu coração quebrou. Antes de continuarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada história é intensa, cheia de paixão, reviravoltas e momentos inesquecíveis que vão te prender até o final. Agora, respire fundo, porque o amor de Sophie e Louis está prestes a ser posto à prova como nunca antes. A manhã nasceu cinzenta, o vento açoitando as torres do castelo. A tempestade da noite anterior havia cessado, mas algo mais sombrio pairava no ar. Sophie estava no jardim, os dedos deslizando suavemente sobre as folhas do tomilho. Desde a tentativa de envenenamento, encontrou refúgio entre suas ervas. Era o único lugar onde podia respirar sem medo, até que ouviu os sinos tocarem. Seu corpo enrijeceu. Mensageiros não traziam boas notícias. Quando se virou para o pátio, viu o grupo de soldados desmontando dos cavalos. Os mantos estavam sujos, os rostos cobertos de poeira e cansaço. E então, no meio deles, um homem de armadura negra desceu. O olhar dele encontrou o dela, e Sophie sentiu o mundo parar. O medo apertou seu peito. Ela sabia antes mesmo que ele falasse. Mas quando a voz grave cortou o silêncio, o golpe foi muito pior do que ela imaginava. O conde Louis Beaufort caiu em batalha. O som ao redor desapareceu. Sophie piscou tentando entender. Não podia ser. Mas o mensageiro continuou. Houve um ataque nas colinas de Davignon. Ele e seus homens enfrentaram uma emboscada. Não houve sobreviventes. A frase atingiu Sophie como um golpe de espada. O ar foi arrancado de seus pulmões. Seu corpo começou a tremer. Isso não pode ser verdade. A voz dela saiu fraca, desesperada, mas o mensageiro apenas baixou a cabeça. Eu sinto muito. Sophie sentiu as pernas falharem. O chão se abriu sob seus pés. Mãos a seguraram. Vozes se misturaram ao seu redor. Mas tudo era apenas um eco distante. Louis. Se foi? Não. Ele não podia tê-la deixado. A noite caiu sobre Saint-Michel como um manto de luto. O castelo, antes um lar de paixão e segredos, agora era um túmulo de memórias. Sophie se trancou no quarto que ele havia transformado em um santuário de amor. Lá, ainda havia a presença dele. O cheiro de couro e sândalo impregnado nos lençóis. A lareira, onde ele tantas vezes a segurou nos braços, sussurrando promessas contra sua pele. A cama.
A cama onde ele a tomou com tanta paixão, onde seu corpo cobriu o dela, onde sua boca explorou cada centímetro de sua pele, onde ele a fez se sentir viva. Sophie deslizou os dedos pelo travesseiro dele, sentindo o vazio esmagador. O mundo dizia que ele se foi, mas aqui, ele ainda estava. O coração dela pulsava em desespero, querendo se agarrar a qualquer traço da presença dele. Ela se deitou sobre o colchão, fechando os olhos. E então, as lembranças vieram. A última noite antes da partida. A noite em que ele a fez sua com mais desejo do que nunca. Louis puxou-a para seus braços, os olhos escuros intensos. Ele sabia que poderia ser a última vez. Sophie viu isso no olhar dele. E não houve palavras. Apenas toques. Apenas beijos famintos. Apenas a urgência de dois corpos que sabiam que poderiam ser separados. Ele deslizou os dedos pela pele nua dela, cada carícia carregada de necessidade. Preciso sentir você, ele murmurou contra seus lábios. E então ele a tomou, sem pressa, mas com uma intensidade avassaladora. Cada movimento era uma promessa, cada gemido, uma prece. Os corpos se encaixaram como se tivessem sido feitos um para o outro. E naquela noite, Louis não apenas a amou, ele a marcou. Para que, não importa o que acontecesse, ela nunca esquecesse que pertencia a ele. O choro veio como uma tempestade. Sophie gritou contra o travesseiro dele, as lágrimas molhando os lençóis. A dor era insuportável, dilacerante. Como criar um filho sem o homem que amava? Como sobreviver sem seus braços ao redor dela? A mão trêmula encontrou o medalhão sobre seu peito. Ela o apertou. Fechou os olhos. Louis... Mas ele não estava lá para responder. A escuridão se fechou ao redor dela. E Sophie mergulhou no abismo da saudade. O silêncio de Saint-Michel era um luto sem fim. O castelo, antes cheio de vida, agora era apenas um amontoado de pedras frias e sombras. Os corredores estavam mudos, as lareiras ardiam em vão. O vento que soprava pelas torres parecia murmurar o nome dele. Sophie já não sabia quantos dias haviam se passado desde a última carta de Louis, mas o medo de que ele nunca mais voltasse se tornava uma certeza dolorosa a cada nascer do sol. Então, naquela manhã cinzenta, o sino do castelo soou 3 vezes, e o mundo desmoronou. Os soldados chegaram cobertos de poeira e lama. Nenhum deles ousava encará-la. Sophie ficou de pé no alto das escadas do salão, o coração batendo num ritmo doentio. Ela já sabia, mas precisava ouvir. O capitão de Louis deu um passo à frente. E então, com a voz carregada de peso, ele disse as palavras que a destruíram. Conde Louis Beaufort morreu em batalha. O ar fugiu de seus pulmões. Ela agarrou a balaustrada, as unhas cravando na madeira. Não. O vento uivou através das janelas. Mas nada poderia arrancá-la daquele pesadelo. Foi uma emboscada. O homem continuou como se cada palavra fosse uma lâmina. Ele lutou até o fim, mas não sobreviveu. O mundo girou. Alguém gritou. Só depois Sophie percebeu que o grito veio dela. A sala ficou turva. O sangue gelou em suas veias. E então, o chão sumiu sob seus pés. Ela despertou no escuro. Não sabia quantas horas haviam se passado, mas nada parecia real. O quarto estava em silêncio, exceto pelo estalo fraco da lareira. Sophie tentou respirar, mas cada inspiração era como uma faca nos pulmões. Ele se foi. Seu peito se contraiu em uma dor sufocante. Não. A palavra se perdeu no vazio. Os criados tentaram convencê-la a comer, mas Sophie não sentia fome. Os dias passaram. Ela continuava imóvel como uma estátua partida. O lugar onde Louis a tocou, onde sussurrou promessas contra sua pele, agora era um túmulo de lembranças. Seu ventre se moveu levemente. Sophie pousou a mão sobre a barriga. Seu filho, o único pedaço de Louis que ainda restava. Somos só nós agora. Sua voz saiu fraca, como um suspiro morrendo no vento. E então, as lágrimas vieram outra vez. Os nobres de Saint-Michel não esperaram que o luto esfriasse. Dias depois, convocaram-na ao salão do conselho. Sophie entrou, pálida, mas ereta.
Os homens a observaram, olhos impassíveis como pedras. Você não pode continuar aqui, disse um deles, sem rodeios. Sophie franziu o senho. Meu filho é o herdeiro legítimo. Seu filho não tem um pai. A dor rasgou seu peito. Ela sentiu as mãos tremerem. Vocês querem tomar Saint-Michel para si, acusou. O silêncio confirmou sua suspeita. Dê a luz longe daqui, ordenou um dos lordes. E esqueça este castelo. Sophie engoliu seco. Ela estava sozinha. Se não saísse por vontade própria, eles a expulsariam. Ela precisava de um plano, mas naquela noite, o destino fez sua jogada. A noite caiu, trazendo consigo uma tempestade impiedosa. O vento rugia através das janelas. O trovão sacudia o castelo. Sophie ficou de pé junto à lareira, os olhos fixos nas chamas. Seu peito subia e descia rapidamente. Ela tentava respirar, tentava pensar. Foi então que ouviu um estrondo, gritos no pátio, o barulho de espadas desembainhadas. O coração de Sophie disparou. A porta do quarto se abriu. Um soldado surgiu, os olhos arregalados. Minha senhora, venha agora. Sophie hesitou apenas por um segundo antes de correr pelos corredores. A cada passo o medo crescia em seu peito. Quando saiu para o pátio, seu mundo parou. A chuva caía pesada. O chão de pedra estava molhado, refletindo os relâmpagos. E ali, no meio dos guardas, havia um homem caído. Seu manto negro estava encharcado de lama e sangue. Sophie ficou imóvel. O trovão iluminou o céu. O homem tentou erguer a cabeça e então ela viu. Os olhos que jamais pensou que veria de novo. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Ela cambaleou um passo à frente. Louis. A palavra saiu num fio de voz, fraca como um sopro. Os guardas entreolharam-se e então o homem falou. Sophie. Foi como um soco no peito. Um soluço escapou dela. Isso não pode ser real. Ele tentou se mover. Os olhos azuis estavam opacos de dor. Mas então, seu corpo fraquejou. Sophie gritou. Não! Louis! Ela caiu de joelhos, os dedos trêmulos segurando o rosto dele. O calor dele ainda estava ali. Ele estava vivo, mas tão fraco. E então, diante dos olhos aterrorizados dela, Louis desmaiou. O pátio mergulhou no caos. Os soldados correram. Madame Dubois gritou ordens. Mas Sophie não ouvia nada. Ela apenas segurava Louis contra o peito, os dedos agarrando seu manto encharcado. Tragam-no para dentro, agora. A tempestade rugia, mas Sophie não sentia mais o frio. O impossível aconteceu. Louis Beaufort voltou dos mortos. E nada jamais seria o mesmo. A tempestade rugia lá fora. Mas dentro do castelo, o verdadeiro caos acontecia. Os soldados carregaram Louis para os aposentos. A cada passo, gotas de sangue marcavam o chão de pedra. Sophie ia ao lado dele, segurando sua mão com força. O corpo dele estava tão frio, tão pálido, tão fraco. Ela sentia o coração dele bater, mas era irregular, vacilante. E o medo a consumia. Se ele voltasse apenas para morrer em seus braços, Sophie não suportaria. Os criados abriram as portas do quarto. Madame Dubois já os esperava, lençóis aquecidos e ervas curativas dispostas sobre a mesa. Coloquem-no na cama, ela ordenou, a voz firme. Os homens de Louis obedeceram, mas ele gemeu ao menor movimento. Quando seu corpo afundou nos lençóis, ele perdeu os sentidos novamente. Sophie caiu de joelhos ao lado dele. Louis, sua voz quebrou. Fique comigo. Madame Dubois tocou seu ombro, mas Sophie não se mexeu. Os olhos azuis de Louis estavam fechados. Seu peito subia e descia em movimentos rasos. Era como se ele estivesse preso entre este mundo e o próximo. Sophie engoliu o soluço que ameaçava tomá-la. O que podemos fazer? Sua voz saiu em um sussurro desesperado. Madame Dubois pegou um punhado de ervas. Lutamos. O quarto se transformou em um campo de guerra. Os criados aqueciam água, traziam panos limpos, corriam de um lado para o outro. Madame Dubois preparou infusões, esmagou ervas entre os dedos. Mas era Sophie quem não saía do lado dele.
Ela limpava o suor de sua testa, pressionava panos mornos sobre seu peito, tocava seu rosto, sussurrava seu nome. Você voltou para mim, então lute. O corpo dele tremia de febre. Louis se debatia em delírio, murmurando palavras desconexas. Sophie segurou seu rosto entre as mãos. Louis, sou eu, estou aqui. Ele gemeu, a cabeça rolando para o lado. Não posso perdê-la. Sophie engasgou com a dor das palavras. O que ele viveu nos dias em que esteve longe? Quais horrores assombravam sua mente? Ela pressionou os lábios contra sua testa quente. Você nunca me perdeu. A febre durou 3 dias de desespero. Sophie mal dormiu. Se afastou apenas para molhar um pano, para buscar um remédio, mas sempre voltava. Sentava-se ao lado dele, segurava sua mão. Eu te amo, sussurrava. Você me prometeu que voltaríamos a dançar no jardim. O bebê precisa de você. Eu preciso de você. Na terceira noite, quando a lua estava alta, Louis finalmente abriu os olhos. Sophie não percebeu de imediato. Estava com a cabeça debruçada sobre seu peito, os olhos fechados de exaustão. Sentiu algo quente tocar seus cabelos. Um toque fraco, mas real. Ela se sobressaltou e então encontrou o olhar azul que tanto amava. Sophie. Sua voz saiu rouca, frágil. As lágrimas desceram sem controle. Louis. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Apenas levantou a mão e tocou seu rosto. Foi tudo que precisou para que Sophie desmoronasse. Ela segurou sua mão, beijando cada um de seus dedos. Você voltou. Ele sorriu. O sorriso mais fraco, mas o mais precioso de sua vida. Sempre volto para você. Sophie deitou a cabeça contra seu peito. O coração dele ainda estava fraco, mas estava batendo. E naquele momento, ela soube. Louis viveria. E ninguém nunca mais o tiraria dela. A lua derramava sua luz pálida sobre o castelo de Saint-Michel. O vento frio soprava pelas torres, mas dentro do quarto de Louis e Sophie, outro tipo de tempestade se formava. Ele estava ali, vivo, nos braços dela. Mas não era mais o mesmo. Sophie acordou na escuridão. O espaço ao seu lado na cama estava vazio. Seu coração bateu mais forte. Louis não estava longe. Ela podia senti-lo. Deslizou os lençóis para o lado e o encontrou junto à janela. O corpo alto, agora mais magro e marcado pelas cicatrizes recentes, estava imóvel contra a luz prateada. Os cabelos caíam desalinhados sobre a testa. Os olhos azuis, perdidos em algo que Sophie não conseguia ver. Ela se aproximou lentamente, os pés descalços silenciosos contra o chão de pedra. Não consegue dormir. Louis não respondeu. Por um momento, ela pensou que ele nem sequer a ouvira. Mas então, ele falou. O silêncio é mais difícil de suportar do que o caos da batalha. A voz dele era baixa, áspera como uma lâmina gasta. Sophie abraçou a si mesma. Você pode falar comigo. Louis sorriu, mas não havia alegria em seu sorriso. Ele virou-se para ela, os olhos brilhando na escuridão. Eu não quero que você saiba o que aconteceu. Ela sentiu o gelo de suas palavras, mas não recuou. Sophie o amava demais para permitir essa distância. Deu mais um passo. Seja o que for, nós enfrentaremos juntos. Louis desviou o olhar. Seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo, como se segurassem algo que ameaçava quebrá-lo. Você não entenderia. O peito de Sophie apertou. A respiração dela ficou mais curta. Tente. Louis soltou um riso seco, um som sem vida. Ele passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar algo invisível. Eu vi coisas, Sophie. Fiz coisas. Coisas que não quero que você veja quando olhar para mim. Sophie sentiu uma dor profunda. Louis sempre fora um homem forte, mas o que quer que ele tenha vivido longe dela, o destruía por dentro. Ela tocou o rosto dele, forçando-o a encará-la. Eu não tenho medo de você, Louis. Ele prendeu a respiração, e então a olhou como se estivesse à beira de um precipício. A tensão se partiu. Louis a puxou contra si. O corpo dela chocou-se contra o dele. O calor que emanava de sua pele era febril, intenso, desesperado.
Você ainda é a única coisa que me mantém são. As palavras foram um sussurro contra seus lábios. E então, ele a beijou. Ferozmente, sem controle. As mãos grandes deslizaram por suas costas, puxando-a mais para perto, como se precisasse senti-la para acreditar que era real. Os dedos longos afundaram em seus cabelos, segurando-a no lugar enquanto devorava sua boca. Sophie gemeu contra os lábios dele. Havia algo diferente naquela noite, algo escuro, algo bruto. Louis a virou, empurrando-a contra a parede de pedra fria. Os lábios dele desceram pelo pescoço dela, quentes, possessivos. Diga que você é minha. Sophie arfou, os dedos agarrando os braços dele. Sempre fui sua, Louis grunhiu. A camisa dela foi aberta com pressa. As mãos dele traçaram a curva de sua cintura, descendo, explorando cada pedaço de pele como se quisesse gravar seu toque nela. Sophie suspirou, fechando os olhos, deixando-se levar pela intensidade dele, pela necessidade, pelo fogo que os consumia. Louis a ergueu nos braços, carregando-a até a cama. Ela sentiu seu corpo pressioná-la contra os lençóis, mas não havia brutalidade em seus gestos agora. Apenas fome, apenas amor desesperado. Ele deslizou os lábios sobre sua pele, sussurrando palavras roucas contra ela. Você é meu lar, Sophie. O mundo desapareceu. Naquela noite, ele a amou sem pressa, sem barreiras, sem medo. E Sophie sentiu. Louis voltava para ela, mesmo que ainda estivesse perdido em suas sombras. Horas depois, Sophie descansava sobre o peito dele. Os dedos de Louis traçavam desenhos invisíveis na pele nua dela. O silêncio agora era diferente. Não havia mais distância, mas havia segredos. Ela ergueu o rosto para fitá-lo. Eu ainda quero saber o que aconteceu. Louis fechou os olhos, respirou fundo e, por fim, sussurrou uma promessa. Quando eu estiver pronto, eu contarei. Sophie tocou seu rosto. E eu esperarei. Louis a beijou de novo, suavemente. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu esperança. A noite estava calma, mas dentro de Louis havia uma tempestade. Ele não conseguia dormir. O corpo de Sophie estava aconchegado ao seu, os cabelos espalhados sobre o peito dele, o perfume dela, a suavidade de sua pele. Tudo nela era um bálsamo. Mas Louis se sentia indigno daquela paz, porque dentro dele ainda existia escuridão. E ele sabia que não poderia escondê-la por muito mais tempo. Sophie despertou ao sentir o calor dele se afastando. Ela abriu os olhos e o encontrou novamente de pé junto à janela, sempre ali, sempre olhando para o nada, como se estivesse preso a algo que ela não conseguia ver. Sophie sentou-se devagar. Seu corpo ainda estava sensível dos toques dele na noite anterior, mas o coração apertava ao vê-lo tão distante. Você está fugindo de mim, Louis. Ele não se virou. A mão dele descansava sobre a pedra fria da janela. O peito nu subia e descia numa respiração carregada. Sophie deslizou os lençóis de lado e caminhou até ele. Quando pousou as mãos sobre suas costas, sentiu os músculos rígidos tensos. Você não precisa carregar isso sozinho. Louis fechou os olhos. Sim, eu preciso. Não. Ela o forçou a virar-se. O rosto dele estava sombrio, o olhar azul, tão profundo e distante. Sophie sentiu seu coração apertar. O que aconteceu com você naquela batalha? Louis não respondeu. O silêncio entre eles era sufocante. Mas Sophie não recuaria. Você voltou para mim, mas ainda não está aqui. Sua voz tremia. Eu preciso do homem que amo. Me deixe entrar, Louis. O peito dele subiu numa respiração pesada. E então, finalmente, ele falou. Eu os vi. A voz dele era um sussurro quebrado. Vi crianças que não pude salvar. Sophie sentiu um arrepio subir sua espinha. Louis passou a mão pelo rosto, como se quisesse apagar as lembranças. Estávamos atravessando uma vila quando os inimigos chegaram. Eles não queriam apenas vencer, queriam destruir. Ele engoliu seco. Eu lutei para protegê-los, mas quando achei que tinha vencido, a dor brilhou nos olhos dele. Quando voltei,
Era tarde demais. Sophie apertou a boca com a mão. Seu coração doía por ele. Louis deu um passo para trás. Eu deveria ter sido destruído junto com eles. O sangue de Sophie gelou. Não diga isso. Ele riu. Um riso seco, sem vida. Eu fui emboscado, fui ferido, deixado para morrer. E tudo o que conseguia pensar era em você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Louis tocou seu próprio peito. A dor física não foi nada comparada ao medo de nunca mais vê-la, de não conhecer nosso filho. Ele baixou a cabeça, o cabelo caindo sobre seus olhos. Quando consegui escapar, não havia mais nada em mim. Sophie se moveu. Passou as mãos pelos braços dele, tentando aquecê-lo. Eu estou aqui. Ele ergueu o rosto, e o que Sophie viu quebrou seu coração. Os olhos dele estavam cheios de medo, de dor, de culpa. Louis segurou seu rosto com as duas mãos, os dedos tremendo. E se eu trouxer perigo para você? E se eu não for mais o homem que você merece? Sophie sentiu sua alma gritar. Ela segurou seus punhos. Você é o homem que eu amo. Mas eu sou um monstro agora. Não. Ela puxou o rosto dele para perto, até suas testas se tocarem. Você é o homem que voltou para mim. O homem que lutou para viver. Louis fechou os olhos. Sophie. Ela segurou seu rosto entre as mãos, os polegares acariciando suas cicatrizes. Eu sou sua luz, Louis. Deixe-me iluminar você. Louis não conseguiu evitar. Não conseguiu resistir. Ele precisava dela. Ele puxou Sophie contra si, os lábios esmagando os dela com uma fome desesperada. Ela gemeu, os dedos deslizando por seu peito. Louis a pegou nos braços e a carregou de volta para a cama. Mas naquela noite, ele não a tomou com urgência. Não havia brutalidade em seus toques, apenas necessidade, apenas entrega. Os dedos dele traçaram seu corpo com uma reverência dolorosa. Ele queria sentir cada curva, cada suspiro, cada batida do coração dela. Sophie arqueou-se sob ele, as mãos encontrando os fios escuros de seu cabelo. Eu te amo, ela sussurrou. Louis estremeceu. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos ardendo. Eu sou seu, Sophie. E então, ele a amou como se fosse sua única redenção. Na manhã seguinte, Sophie despertou envolta nos braços dele. Mas Louis não dormia. Ele estava olhando para ela. E nos olhos dele, algo havia mudado. Ainda havia cicatrizes. Ainda havia dor. Mas agora, havia paz. Havia esperança. Ele tocou a barriga dela onde seu filho crescia. Os olhos azuis brilharam de emoção. Eu achei que nunca o conheceria. Sophie sorriu, traçando a linha de sua mandíbula com os dedos. Mas ele já conhece você. Louis sentiu o ar escapar de seus pulmões. A vida que eles criaram. A prova do amor deles. Ele segurou a mão dela. A beijou. E então, olhou para Sophie com toda a certeza do mundo. Eu estava perdido. Ela tocou seu rosto. Mas você encontrou o caminho de volta. Louis apertou a mão dela. Porque você estava aqui. E então, pela primeira vez desde que voltou, Louis sentiu que estava vivo de verdade. Nos braços dela, com seu filho crescendo dentro dela, ele finalmente encontrou seu lar. E nada mais no mundo poderia arrancá-lo dali. O tempo passou como um sopro, mas dentro das muralhas de Saint-Michel, o amor foi a força que curou cada cicatriz. As sombras da guerra já não pesavam sobre Louis da mesma forma. Ele ainda acordava no meio da noite, às vezes sufocado pelo peso do passado. Mas agora, ele não estava mais sozinho. Sophie estava ali, sempre, com suas mãos gentis, com seu olhar que dizia que ele sempre encontraria o caminho de volta para ela. E conforme os meses se passaram, Louis viu sua esposa florescer com a vida que crescia dentro dela. Seu ventre arredondava-se, e Sophie tornava-se ainda mais bela aos olhos dele. Ele tocava sua barriga todas as noites, sentindo os pequenos chutes que anunciavam a chegada de seu herdeiro. E em cada toque, cada beijo trocado sob as estrelas, ele entendia que o amor era mais poderoso que qualquer dor. Mas quando o dia do nascimento chegou,
O terror se instalou como um veneno em suas veias. O inverno chegou forte sobre Saint-Michel. O vento açoitou as torres do castelo, assobiando entre as pedras, trazendo consigo um frio cortante. Mas dentro dos aposentos principais, o calor do esforço de Sophie transformava o ar em um turbilhão de tensão e medo. Os gritos dela rasgavam o silêncio como lâminas afiadas. Louis sentia cada gemido como se fosse seu próprio corpo sendo dilacerado. Ele nunca se sentira tão impotente. Sophie estava deitada na cama, as pernas dobradas, o corpo arqueando em espasmos de dor. Seu rosto estava vermelho, os cabelos desgrenhados, o suor escorrendo por sua pele pálida. Madame Dubois estava ao seu lado, as mãos experientes segurando suas coxas, guiando-a com firmeza. "Respire, minha menina, respire." Sophie arfava. Louis segurava sua mão, tentando ser forte por ela, mas sentindo seu próprio coração se despedaçar. "Você consegue, meu amor. Estou aqui. Estou com você." Sophie apertou seus dedos com força, tão forte que suas unhas cravaram na pele dele. "Louis." Ela arfou, o corpo tremendo. "Eu não consigo." O desespero queimou no peito dele. Ele abaixou-se, pressionando sua testa contra a dela. "Consegue, sim. Eu sei que consegue. Não sei se tenho forças. Você tem." Ele beijou seus lábios suados. "Você é a mulher mais forte que já conheci." Madame Dubois tocou a barriga dela, apertando-a levemente. "O bebê está vindo. Você precisa empurrar, Sophie." Sophie gritou. Seu corpo arqueou violentamente, como se fosse se partir ao meio. Louis sentiu sua garganta fechar. Ele trocava golpes com espadas pesadas. Sobreviveu ao frio das noites de guerra. Mas nada no mundo era tão terrível quanto ver Sophie sofrer. "Vamos, minha menina. Empurre!" Madame Dubois insistiu. Sophie arfou, as lágrimas escorrendo de seus olhos. Louis segurou seu rosto, beijou cada gota salgada que rolava de sua pele. "Por favor, amor, traga nosso filho ao mundo." Sophie olhou para ele. E naquele momento, algo dentro dela se acendeu. Ela cerrou os dentes e empurrou. O grito dela ecoou pelo quarto. "Está quase!" exclamou Madame Dubois. Sophie soltou um soluço e empurrou novamente, com tudo o que restava de suas forças. "Isso!" Madame sorriu. Mais uma vez, Sophie gritou. Seu corpo tremeu, arqueou, e então, o som mais esperado do mundo preencheu o quarto. O choro de um bebê. O silêncio de um instante foi quebrado pelo som de um pequeno pulmão enchendo-se de vida. O choro agudo do recém-nascido encheu o ambiente. Louis sentiu suas pernas falharem. Seus olhos se encheram de lágrimas. Madame Dubois segurou o bebê enrolado em panos limpos e o trouxe para Sophie. Ela estendeu os braços trêmulos. O filho deles. Sophie chorava, o rosto transbordando um amor puro e avassalador. Louis mal conseguia respirar. Ele ajoelhou-se ao lado da cama, olhando para aquela pequena vida. O bebê mexeu os bracinhos, e então abriu os olhos. Olhos azuis. Os olhos do pai. Louis engoliu em seco. Sophie sorriu fraco, a voz embargada pela exaustão e emoção. "Nosso menino." Louis estendeu as mãos, pegou o bebê com uma reverência que nunca teve nem ao segurar uma espada. Seu filho, a maior conquista de sua vida. Ele o segurou contra o peito, o coração batendo como um tambor descompassado. E então, ele chorou. As lágrimas caíram quentes pelo seu rosto enquanto ele olhava para Sophie. A mulher que lhe deu tudo. Ele inclinou-se sobre ela, beijando-a com urgência, com gratidão, com um amor que quase o sufocava. "Você me deu o mundo." Sophie sorriu, os olhos marejados. "Nosso filho." Louis olhou novamente para o pequeno nos braços dele. A pele macia, os dedinhos se movendo lentamente. E então, voltou a encarar Sophie. Ela sobreviveu. Ela trouxe ao mundo o fruto do amor deles. E naquele instante, ele soube. Nada nunca mais vai nos separar. A neve caía do lado de fora. Mas dentro do quarto havia apenas calor. O calor do amor que eles construíram.
da família que formaram. Louis segurou Sophie em seus braços, o bebê dormindo entre eles, e com o coração cheio de um amor que ele nunca pensou ser possível, ele fez um juramento silencioso. Proteger Sophie, proteger seu filho, e nunca mais permitir que nada os separasse, porque eles eram sua luz e sempre seriam. Você acha que o amor pode curar até as feridas mais profundas? Aqui no Histórias de Amor e Romance, cada história é intensa e arrebatadora. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima história.